inacreditável pela vida. Põe ele pra repetir o ano. Hello, friends! Então, hoje é quarta-feira. Essa semana eu não falei muito com vocês aqui, né? Mas foi uma semana em que eu foquei bastante em pensar, escrever e pintar sobre pesquisa, treinar um pouco de técnica de pintura, que é o que eu tô estudando também essa semana. Tem sido dias um pouco mais cheios, assim, que eu tô focada em executar algumas coisas da vida, mesmo normal, não só em relação ao meu trabalho artístico. Mas tem sido uma semana bem legal, assim, com oportunidades novas, coisas novas chegando. E eu acho que eu tô tendo uma compreensão maior de como eu devo prosseguir no meu processo de pesquisa artística, de produção de obras. Tive algumas conversas muito legais essa semana. Participei de algumas aulas legais também, em que me abriram os horizontes e ampliaram a minha visão a respeito de como desenvolver um trabalho artístico relevante, um projeto que faça sentido no mercado de arte contemporânea, então eu tô bem empolgada com isso. Hoje eu quero tirar um tempinho para estudar pintura, como eu falei para vocês, eu tô estudando pintura na faculdade, então vou pintar algumas coisas, como estudo mesmo, só para conseguir entender melhor a técnica. Eu tô pintando algumas verduras mesmo, então uns tomates, uns pimentões, umas pimentas. A ideia é poder estudar nessas figuras a luz, a sombra, como que isso pode ser trabalhado de uma forma mais legal dentro da pintura. E depois que eu pintar um pouquinho, não sei se vai dar tempo de fazer muita coisa, eu e o Marcos, a gente vai fazer uma produção de conteúdo para um amigo nosso, num espaço bem legal aqui em São Paulo, que é o Itaú Cultural. Então a gente também vai sair de casa para poder fazer isso. E aí eu vou mostrando um pouco da tarde para vocês, um pouquinho do que eu tô pintando e também um pouco dessa nossa produção.
friends! Bom, hoje é quinta-feira e eu devia ter ido pra minha aula, mas noite passada eu não dormi muito bem, eu tô nos meus dias de menstruação, então tava com cólica bem indisposta mesmo. E eu decidi ficar em casa. Aproveitei e fiz as minhas unhas. Não ficaram tão boas, mas enfim, é só pra ficar arrumadinha mesmo. Amanhã é a minha apresentação de dissertação de mestrado. Eu vou finalmente defender a minha dissertação. Tô tranquila até, mas eu sentei aqui agora pra poder estruturar essa apresentação. Enfim, conseguir fazer um bom trabalho amanhã. Eu tô tranquila, sabe? O meu trabalho é sobre os bordados feitos por mulheres atingidas por barragens no Tocantins, que se chamam arpilheiras. Inclusive, as arpilheiras do movimento dos atingidos, né, dessas mulheres, elas estão em exposição no MASP. Tá tendo uma exposição muito, muito legal. E basicamente essas mulheres criam bordados lindos, contando todo o processo de desterritorialização, as injustiças que elas sofreram. E o meu trabalho, ele busca analisar o corpo feminino e a relação do corpo com o território dentro desses bordados. É muito legal, assim, parar para analisar que o processo de você fazer uma pesquisa acadêmica, ele abre tanto os nossos horizontes, ele amplia tanto a nossa visão de mundo, que é bizarro como esse conhecimento que eu adquiri ao longo desse tempo, tanto por conta das disciplinas, quanto por conta da minha própria pesquisa, muda a maneira como a gente enxerga o mundo, muda a maneira como a gente faz determinadas escolhas, muda inclusive o nosso gosto sobre aquilo que a gente quer consumir, como a gente precisa começar a criar filtros para isso. Enfim, vou sentar, vou estruturar minha tese de defesa e eu acredito que amanhã eu consigo mostrar um pouquinho para vocês da apresentação, talvez, quem sabe. Enfim, vamos lá, vai ser uma tarde mais de sentar na frente do computador e escrever algumas coisas. Segunda a gente vai pagar. Hello, friends! Hoje é sexta. Quero conversar com vocês sobre uma coisa que tá na minha cabeça, sobre a sincronicidade. Existe uma coisa que eu li no livro da Julia Cameron, O Caminho do Artista, que eu inclusive recomendo muito, que é a partir do momento que você decide abraçar a sua jornada criativa, seja ela qual for, e de fato seguir a voz da sua criatividade, a voz da sua potência criativa, coisas vão acontecendo para que isso se torne real na sua vida, para que você não só dê vida à sua obra, mas para que você consiga compartilhar isso com o mundo. Hoje é um dia muito especial para mim. Ontem eu completei 4 anos de casada e hoje eu vou defender a minha dissertação de mestrado, encerrando um ciclo muito especial. E por que eu tô contando isso? Porque eu acredito que, como eu tava falando, né? Quando a gente abraça nossa potência criativa, as coisas vão fluindo para que a gente realmente viva a vida que a gente está sonhando e criando. O Marcos é fotógrafo, porém, quando a gente se casou, nós dois éramos advogados recém-formados. A gente trabalhou na advocacia por um breve período e por algum motivo a gente não se encontrou, as coisas não fluíram naquilo. Eu me sentia extremamente infeliz trabalhando como advogada e eu me sentia muito desconectada. E por mais que o Marcos não sentisse essa coisa de me sinto infeliz fazendo isso aqui, também era uma coisa que simplesmente não fluía para ele. Aos poucos, eu fui entendendo que eu tinha, de fato, um chamado criativo. Eu sou cristã, acredito em Deus e eu também acredito que essa sincronicidade não é uma coincidência, mas eu acredito muito que é Deus cumprindo propósitos na nossa vida. E foi um momento de crise, né, dessa crise de carreira, de escolha de carreira, é que eu percebi que, na verdade, eu sempre tive uma alma artista e que eu precisava dar vazão para isso. E quando a gente já estava casado, Marcos também começou a se encontrar em algo que ele sempre foi apaixonado, mas que na nossa realidade não era uma carreira possível, que foi o audiovisual. Então, aos poucos, ele começou a fazer fotografia, aos poucos, ele começou a trabalhar com captação de vídeo, e hoje ele trabalha como fotógrafo e ele tem um olhar incrível, e ele tem um trabalho impecável. Mais ou menos há uns 2 anos,
atrás, mais ou menos quando a gente tinha 2 anos e meio de casado, a gente começou a perceber que a gente precisava mudar de cidade. A gente sentiu esse desejo depois de uma viagem que a gente fez para o Rio de Janeiro, onde a gente enxergou uma outra realidade, onde a gente viu pessoas que trabalhavam com as suas áreas criativas e realizavam seus sonhos a partir disso. Foi quando eu percebi que eu precisava realmente abraçar a minha alma artista e perseguir esse sonho que sempre foi trabalhar criando, sabe? E a gente começou a planejar nossa mudança. Essa mudança, ela se concretizou ano passado, quando a gente decidiu vir para São Paulo, que é um lugar onde as áreas criativas, elas de fato têm oportunidades de trabalho, oportunidades reais de carreira. E a gente veio muito na cara e na coragem, né? A nossa família ficou incrédula que a gente estava tomando a decisão de nos mudar do nada para São Paulo. E eu vim para estudar artes plásticas. E a gente sabe que no Brasil, se você fala que você quer ser artista, isso é algo muito distante da grande maioria das pessoas dentro do Brasil, porque é como eu disse, os lugares onde é possível você viver, construir uma carreira e realmente trabalhar e ganhar por isso, é o eixo Rio-São Paulo. A gente não pode ser hipócrita e dizer que, não, existe arte no Nordeste. Existem manifestações artísticas, mas a gente sabe que a maioria dos artistas sobrevive em outras regiões do Brasil, infelizmente. E aí a gente tomou essa decisão de vir para São Paulo. Eu vim para estudar, mas eu vim para conhecer o circuito de arte contemporânea e, de fato, construir uma carreira como artista. E essa semana aconteceram tantas coisas incríveis que mostraram que a gente fez a escolha certa. E é sobre isso eu contei toda essa história para chegar nesse ponto, que é, a partir do momento que você decide seguir esse seu impulso criativo, a partir do momento que você decide abraçar esse sonho e permitir que você seja um canal para criar algo novo no mundo, as coisas vão acontecendo a seu favor. E isso é a sincronicidade, né? A Julia Cameron fala sobre isso no livro dela. Ela fala muito de fé, porque ela fala da criatividade como um fruto da espiritualidade. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que Deus fez mentes criativas para criarem e causarem impacto no mundo. E a partir do momento que você assume esse seu papel enquanto criativo, enquanto artista, enquanto criador também, as coisas vão acontecendo a seu favor para que você construa esse sonho e para que você mostre a sua obra para o mundo. E hoje eu tô muito grata por isso, assim. Eu quero encerrar o vlog trazendo essa reflexão e te dizendo que se você tem sonhos e se você sente que você deve seguir a sua potência criativa, siga. A partir do momento que você tomar a decisão e começar a dar passos em relação a isso, os caminhos vão se abrir para que você viva isso, para que você mostre a sua arte para o mundo. Se você acredita em você, se você acredita no seu potencial criativo e se você quer viver disso, comece a dar passos em direção a isso, porque as coisas vão entrar em sincronia para que você viva a sua potência criativa, para que você trabalhe com o seu potencial criativo, com o seu talento, com o seu dom, com a sua arte. E isso é muito incrível. Enfim, tô aqui devaneando sobre isso, tô muito grata a Deus por estar hoje aqui onde eu estou. Ainda tudo muito no começo, eu ainda não sei o que me espera, mas eu tenho certeza de que os próximos degraus vão vir, sabe? Eu sei que as portas estarão abertas e eu sei que as coisas vão acontecer de um jeito extraordinário. Que é isso, a gente se torna co-criador da nossa vida com Deus também, que é o supremo criador de todas as coisas. Isso, eu tô tomando um cafezinho. Hoje aqui em São Paulo tá frio e eu vou começar a treinar minha apresentação de mestrado. Já tô aqui, prontinha. Tô nervosa. Pois não, senhora? Mas eu acho que vai dar certo. Aguinha, senhora? Yes. Eu tô todo descabelado. Aguinha, senhora? Obrigada. Gente, meu orientador teve um contratempo e aí a gente teve que adiar um pouquinho pra 2h30. Morrendo de nervoso. Ai, tô com medo.
Medo não, assim, eu tô segura do que eu vou falar, eu treinei bastante, tá tudo bem claro na minha cabeça, mas eu tô nervosa, né? Tipo, e aí esse período de esperar pra apresentar me deixa mais nervosa ainda. E aquela frase do professor Denival é que expressar coisas, mas também o meio de se conhecer coisas. Gente, as mulheres são consideradas autoras de menor importância dentro da história da arte, isso é um fato. Que dentro dos gêneros, né, criados nas obras de arte, o corpo feminino é amplo. Gente, só passando aqui pra dizer que eu fui aprovada. Ai, nossa, eu tô tão feliz. E não foi uma aprovação tipo, você foi aprovada porque você fez o mínimo. Eu fiquei muito grata e muito realizada, porque tanto o meu orientador, né, quanto os professores da banca, eles conseguiram perceber o quanto o meu trabalho ficou relevante, ficou significativo, o quanto eu consegui, de fato, trazer e produzir um conhecimento muito, muito inovador até para as áreas que a gente estava estudando. Meu mestrado é em estudos de cultura e território. E eu fiquei muito, muito, muito feliz com os elogios e com as considerações que eles trouxeram. Ai, é muito gratificante mesmo saber que a gente passou por esse processo, que a gente encerrou esse processo com louvor, assim. E foi uma banca super leve, na verdade. Eu esperava que eles iam questionar mais e foi super leve. Então eu tô muito, muito, muito feliz. Agora a gente vai pra academia e vamos aproveitar a noite, se Deus quiser. Acho que vai ser um dia bem gostosinho.